Amados e queridos irmãos e irmãs, telespectadores da Rede Vida, que nos acompanham da Catedral Metropolitana de São Paulo, ouvintes da Rádio 9 de Julho e as mídias sociais da Catedral. Hoje, quinto domingo da Páscoa. Cada domingo da Páscoa, uma motivação a mais para a nossa alegria e a certeza de que Jesus está no meio de nós. Por isso, o círio arde fortemente, manifestando por sua luz a presença do ressuscitado, que nos ressuscita permanentemente de todas as situações da nossa vida. A palavra de Deus hoje, a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, a narrativa do ministério do apóstolo Paulo, recém-convertido. Uma vez que ele se encontra com Jesus, ele se deixa absorver por Jesus. Se no Evangelho nós ouvimos de Jesus, permanecei em mim, na pessoa de Paulo é evidente, é clara, a presença do Senhor na vida dele. Primeiro, Deus, mediante Jesus, entra na vida de Paulo. E Paulo, convencido de quem é Jesus, passa a permanecer nele. E naquela permanência que o deixou totalmente transformado. Por isso, a permanência de Jesus na existência da vida humana a transforma. Por outro lado, os cristãos recém-convertidos tinham medo de Paulo, porque ele era perseguidor. Não queriam a presença dele e até chegaram a ameaçá-lo. Aqui nas entrelinhas, nós podemos ler: todo aquele que se converte e passa a ter uma mudança radical nas suas atitudes, ele passa a criar distanciamentos. Ninguém deve ter medo de se converter, porque a conversão não é só passar a crer em Jesus. A conversão, além de crer em Jesus, ela favorece a mudança radical dos nossos atos e atitudes. Por isso os fiéis protegeram a Paulo. Hoje do Salmo 21, nós podemos cantar: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. E realmente, a grande assembleia está aqui. E o nosso louvor, porque cremos em Cristo e nele queremos permanecer, o nosso louvor deve ser muito grande. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São João: Filhinhos, linguagem meiga e linguagem própria de quem já permanecia no Senhor. Se ele relata o Evangelho que ouvimos hoje, ele já começou a fazer a experiência em permanecer no Senhor. E para João também, permanecer em Cristo foi tão forte, foi tão atuante, que os seus escritos, as suas 3 cartas,
elas deixam transparecer o permanecer de João em Cristo e Cristo nele. A linguagem meiga, como eu já disse, filhinhos, amai-vos. O amar só é possível plenamente se permanecermos em Cristo. E João, que ouviu a viva voz de Jesus, sem mim nada podeis fazer, ele tinha esta convicção. Por isso que mesmo em meio às dificuldades das comunidades nascentes, João não abandona a sua pregação, considerando todos seus filhinhos espirituais, na perspectiva de que este carinho faz a pessoa se aproximar de Jesus. E a aproximação de Jesus se dá pelo nosso testemunho de vida cristã. João não foi só apóstolo, evangelista e escritor das 3 cartas e do Apocalipse. João cumpriu aquilo que foi a narrativa no final do Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje, ele é cheio de encantos. No domingo passado, o Evangelho do Bom Pastor, ele foi proclamado durante a festa das tendas. O Evangelho de hoje, já em outro momento de festa, a Páscoa, é o capítulo 15 de João. E neste contexto de Páscoa, Jesus faz essa belíssima alegoria da videira, dos ramos. Esse texto, a exegese o considera como o testamento de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Os apóstolos, com toda certeza, passaram a refletir, a ter de cor no coração estas palavras de Jesus, que estão intimamente ligadas ao contexto da última ceia. Ora, aqui nós encontramos a palavra permanecer 7 vezes, porque ela é forte. E se queremos entender o Evangelho de hoje, só é possível aprofundando o permaneça em mim. A figura da videira, talvez para nós não seja uma figura habitual. Quem vai aí, Louveira, por aí, ainda encontra as videiras. Mas para Israel, a videira significava a própria Israel, o povo de Deus. Lá no Salmo nós temos bonito: eu te arranquei do Egito, ó videira, e te trouxe para a terra nova, a terra prometida, como se fosse uma transposição da própria planta. Mas na outra alegoria, para Deus, Israel era a videira querida. Todo israelita tinha em sua casa uma parreira de uvas. Nós sabemos, não é? Esta planta chega a durar até 300 anos, produzindo frutos. Por isso que o agricultor cria com a parreira uma intimidade. Ele conversa com a planta, porque ele sabe que a planta lhe produz frutos. E nos contam os relatos agrícolas que quando
o agricultor vai cuidar da parreira, ele distingue o cortar do podar, e Jesus usa a alegoria. O ramo que não produz fruto, corta-se. O ramo que produz fruto, poda-se. Cortar e podar não são sinônimos. Corta-se aquilo que prejudica a beleza e a produtividade da videira. E diz ainda os escritos agrícolas que a videira diz ao agricultor: quanto mais você cortar de mim aquilo que são ramos inúteis, mais uvas eu te oferecerei. E aqui na alegoria para a nossa vida, hoje o Senhor pede que cortemos os ramos que em nós estão nos prejudicando. E cada um sabe qual o ramo da vida cristã que não está sendo útil, produtivo. A inveja, a inimizade, o orgulho, o preconceito, a autossuficiência, a idolatria. Tudo isto será que não é ramo que precisa ser cortado. Mas também temos que perguntar: e o que devo podar para que eu possa produzir mais frutos? Ninguém fique com medo que vai sair produzindo uvas. A uva é alegoria. Mas temos que ter a preocupação de produzir a uva da alegria, a uva da bondade, a uva da solidariedade, a uva da amizade social, a uva da doçura, longe da amargura e do azedume. E é só permanecendo em Cristo. E Ele ainda nos disse: sem mim nada podeis fazer. Pensemos, sem Ele nada podemos fazer. E é claro que o fazer nele é sempre a prática do bem. E a conclusão do Evangelho hoje: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Guardemos isto. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Levem o folheto e reflitam. Amém.